Desde os primórdios da história, a figura de Jesus de Nazaré atravessou séculos envolta de mistérios e fascínio. Há civilizações inteiras que erguem catedrais, que gravaram moedas e que entoam cantigas em seu nome. Mesmo pessoas que jamais seguiram seus ensinamentos encontram ecos de sua presença nos símbolos urbanos e nas narrativas que persistem até hoje. No entanto, quando se retira o véu das tradições religiosas e se examina as evidências que podem ser testadas, a jornada se torna mais complexa. Poucos objetos arqueológicos podem ser ligados diretamente ao homem de Nazaré, e muitos documentos foram escritos por discípulos fiéis ou por opositores de crenças que remontam os primeiros séculos. Cada fragmento, cada carta, cada inscrição traz consigo um desafio de interpretação, pois é preciso separar matéria histórica de lenda e de interesses da época. Ao propor a pergunta: Jesus Cristo realmente existiu? Historiadores de diferentes crenças, sejam cristãos, judeus, muçulmanos ou ateus, empreendem uma investigação que alia análise crítica e imaginação narrativa. É nessa encruzilhada entre o palpável e o narrado que se inicia a nossa viagem, buscando entender onde a história encontra ou se afasta da figura que marcou para sempre a cultura ocidental. Antes de começar, lembre-se de deixar seu like e principalmente seguir o perfil, pois a nossa jornada está só começando. Em uma planície silenciosa da antiga Judéia, arqueólogos desenterraram em 1961 um bloco de pedra que mudaria para sempre a noção de prova histórica sobre figuras do passado. A inscrição, hoje conhecida como Pilar de Pilatos, carregava o nome de Pôncio Pilatos gravado em latim, confirmando a existência daquele governador que, segundo relatos, condenou Jesus Cristo à cruz. Essa descoberta trouxe à tona um fio de certeza concreta arrancado das camadas do tempo, mas deixou um universo de perguntas ainda mais vasto. Anos mais tarde, em 2002, surgiu outro fragmento desta teia misteriosa, um ossuário de pedra calcária encontrado em Jerusalém, cuja face ostentava inscrições em aramaico. O texto dizia algo como: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Durante décadas, o objeto foi envolto em polêmicas, entre acusações de fraude e novos exames que confirmaram sua datação ao primeiro século. Apesar disso, até hoje não é possível afirmar com certeza se aquele Tiago era de fato irmão da figura central do cristianismo. Enquanto as moedas, lápides e artefatos raramente trazem o nome de camponeses do interior da Judéia. O caso de Pilatos é um privilégio, um funcionário público de alta patente cuja memória resiste no mármore. Para um homem comum que exercia pouca influência política ou econômica, a probabilidade de deixar vestígios arqueológicos tangíveis era quase nula. Por isso, a ausência de ossos, documentos em papiro ou inscrições diretas ligadas a Jesus não significa por si só que ele jamais tenha existido. Num segundo momento, pesquisadores analisaram redes de sepultamento judaico que utilizavam ossuários para guardar ossos após a decomposição inicial. Milhares de recipientes foram catalogados, mas poucos carregavam epígrafes claras. Entre eles, o de Tiago destacou-se pela menção tripla a nomes comuns, o que, segundo estudos estatísticos da época, poderia apontar para uma coincidência. Dezenas de homens com aquele conjunto de nomes conviveram na mesma região durante o mesmo período. Aquela caixa de pedra incorreu em debates apaixonados entre quem a via como uma prova concreta e quem a tratava como algo inconclusivo. O arqueólogo imagina o drama de quem escava. Cada fragmento pode ser o eco de um passado distante, mas também pode ser uma mera coincidência ou um artifício de épocas posteriores. A poeira assentada sobre os sepulcros, as camadas calcificadas em pedras de sinagogas e as moedas desgastadas pelo tempo narram histórias por meio de silêncios e lacunas. Entre contraste com a robustez dos achados atribuídos a imperadores e governadores, a ferida aberta na ausência de vestígios diretos sobre um humilde pregador ilustra a fragilidade da prova arqueológica para figuras populares. Assim, a narrativa das pedras e ossuários configura um quadro dramático. Por mais que arqueólogos encontrem
encontra em pedacinhos de evidências, o alcance dessas descobertas sempre esbarra em um problema de representatividade: o homem comum, aquele cuja existência poderia ter mudado o rumo das crenças e da civilização, desaparece no limbo dos vestígios escassos. A arqueologia confirma traços de poder e de elite e de estruturas oficiais, mas camponeses camuflam-se sobre o véu do anonimato. A procura de um Jesus histórico, portanto, caminha entre dúvidas persistentes. Cada achado é celebrado como um lampejo de realidade, mas permanece distante do homem de Nazaré, que, segundo tradições, viveu em aldeias escondidas. Neste cenário, o alcance real das descobertas arqueológicas se mostra limitado, exigindo do historiador paciência e sensibilidade para ler não apenas o que aparece, mas também o que está escrito nas entrelinhas do vazio deixado pelo tempo. Já nas ruelas de Roma, o eco de vozes antigas ainda ressoava nos degraus do Capitólio e nas paredes do Palatino, revelando histórias de um homem cuja influência ultrapassou fronteiras. Enquanto o imperador Trajano devorara relatórios em sua corte, um jovem governador chamado Plínio, conhecido como o Jovem, registrava espantado como pequenos grupos de cristãos erguiam cantigas a um tal de Jesus Cristo durante reuniões clandestinas. A cena se desenrola em sinagogas improvisadas e casas sombrias, onde os fiéis entoavam hinos que exaltavam este mestre que havia sido conduzido a julgamento e forçado a insultar deuses pagãos. Em seguida, a narrativa de Cornélio Tácito entrou em cena, tecida com o drama do grande incêndio de 64 depois de Cristo, descrito como Nero, em busca de bodes expiatórios para a tragédia que consumiu boa parte da cidade, apontando para aqueles odiados por seus atos vergonhosos a quem a multidão chamava de cristãos. Tácito falou de um fundador chamado Cristo, que padecera sob o governo de Pôncio Pilatos nos tempos do Império de Tibério. Mesmo sem ter sido testemunha ocular, ele narrou aquilo como se guardasse passagens vivas de documentos oficiais, conferindo peso e veracidade ao relato. Já em salões recheados de pergaminhos, Seutônio acrescenta: em sua obra sobre os 12 Césares, ele mencionou disputas entre judeus em Roma, motivadas por um instigador chamado Cresto. Apesar de usar um nome diferente, sua descrição de tumultos e de expulsão de judeus por Cláudio aponta para a mesma imagem dos movimentos liderado por um homem de ideias transformadoras. Em outra passagem, Seutônio elogiou a perseguição de Nero aos cristãos, referindo-se a eles como adeptos de uma superstição nova e perversa, e consignou que as punições aplicadas eram vistas por muitos como atos de justiça imperial. No crepúsculo dos debates, o filósofo satírico Luciano de Samosata teceu ironiza de maneira cruel a história de um peregrino que, influenciado por escribas cristãos, conquistara seguidores a ponto de se tornar um profeta. Luciano ridicularizou a fé destes homens que acreditavam em um crucificado como divindade e enfatizou como qualquer charlatão podia, com discurso engenhoso, ascender ao poder entre fiéis. Embora sua obra fosse pura ficção, o relato denunciava que o cristianismo já havia ganhado corpo e polemizou o fato de que um movimento surgido na Palestina alcançara a Ásia Menor e a Roma. Mais adiante, Celso, médico e intelectual neoplatônico, lançou acusações frias contra o cristianismo. Em seu tratado, descreveu Jesus como filho de uma camponesa desonrada, fruto de uma relação ilícita com um soldado, e assegurou que os milagres eram truques egípcios. Para Celso, o Messias foi um mago orgulhoso que suplantara divindades clássicas apenas para artifícios. Ainda assim, em nenhum trecho ele questionou se esse homem existira de fato. Seu texto hostil ao cristianismo reforçava que corria em Roma e Alexandria o rumor de alguém que vivera, ensinara e morrera crucificado. Entre esses relatos, embora viessem de origens diversas, oficial romana, sátira filosófica ou denúncia filosófica, cada fonte greco-romana indicava que existira um homem chamado Cristo capaz de mobilizar seguidores e despertar ódio. O vertiginoso contraste entre a mesmice
imaculada dos pergaminhos de Cláudio e a veemência dos relatos de Plínio e Tácito projetava a figura de Jesus como alguém que realmente pisara na Judéia e influenciara círculos poderosos em Roma. Enquanto as palavras de cada autor reverbam na posterioridade, nós podemos enxergar peças de um quebra-cabeça, um governador perplexo, um imperador acusatório, um satírico zombateiro e um filósofo agudo, todos concordando que havia, em algum momento, um Jesus Cristo, cuja vida e morte deixara marcas duradouras. O testemunho coletivo, apesar de lacunas e vieses, desenhava a imagem real de um homem que, nas sombras de documentos oficiais e na luz crua de críticas, residiu entre os vivos e mudou o curso de uma era. Já nas vielas de Jerusalém antiga, rabinos e escribas debatiam sobre as luzes de lamparinas. Entre lábios cerrados e rolos de pergaminhos surgiam as menções a um homem chamado Jesus, cujo prestígio ultrapassara as fronteiras da Galileia. No Talmud, a cena era descrita com um tom austero. Numa véspera de Páscoa, anunciava-se em voz alta que Jesus seria apedrejado por se envolver em práticas de magia proibida e desviar Israel de seus caminhos. O ato de colocar um arnaldo à frente, proclamando o decreto por 40 dias, imprimia um clima de tribunal popular, ainda que carregado de insinuações contra encantamentos e heresia. Enquanto isso, em sinagogas dispersas, circulavam relatos mais controversos sobre a mesma pessoa. Alguns documentos judíacos posteriores pintavam um retrato ácido de sua origem, filho de um soldado cuja conduta era questionável e de uma mulher acusada de transgressão. Ali, os milagres eram taxados de artifícios macabros, como se houvesse letras místicas emprestadas em nome divino para enganar os fiéis. O cenário ganhava contornos de farsa, mas não negava que existia alguém capaz de atrair discípulos, pois de outra forma não haveria plateia para as histórias polêmicas. Aos poucos, estudiosos perceberam que, mesmo nos seios de críticas rudes, havia fragmentos de tradição preservados. As acusações contra Jesus por violar ritos judaicos confirmavam que seu movimento se chocara com autoridades religiosas, gerando conflitos internos. Nas academias rabínicas, teólogos murmuravam ter lido passagens onde discípulos tramavam ocultar seu corpo, sugerindo rumores de ascensão aos céus, ecos que lembravam a crescente devoção cristã. Cada comentário depreciativo, afinal, assumia a forma de testemunho. Alguém ali, de fato, aprendera de um mestre que ousara desafiar velhas normas. Por fim, sem manuscritos impecáveis ou inscrições oficiais, o conjunto de relatos não cristãos oferece uma narrativa consistente. Existia um homem cuja vida, morte e ensinamentos causara fervor entre os judeus e greco-romanos. A voz judaica, por mais crítica, não podia deixar de reconhecer o impacto de suas ações, pois só assim teria produzido tanto desdém. Nesse contraponto tenso entre fé e reprovação, surgia a confirmação imediata de que Jesus de Nazaré, em hebraico Yeshu, foi mais que um mito, foi uma presença real, provocando tanto esperança quanto ira, gravada não em monumentos, mas nas linhas amargas dos textos que quiseram silenciá-lo. Nas cartas de Paulo, ouvimos a voz de um homem que nunca apertou a mão de Jesus, mas que ainda assim narrou encontros com aqueles que conviveram com ele. As palavras descrevem irmãos de sangue, sepultamento e julgamentos, elementos que ecoam relatos externos e reforçam a ideia de que havia mesmo alguém chamado Jesus, que atraiu seguidores e gerou debates profundos. Em seguida, os evangelhos se desdobram como narrativas vívidas e simbólicas, reis que tremeram diante de nascimentos envoltos em mistérios, pescadores que lançaram redes e curaram enfermos, tribunais religiosos que condenam e sentenças cravadas numa cruz. O texto de Marcos apresenta o homem que acalma tempestades com uma só palavra. Mateus revela o rei humilde entrando em Jerusalém montando num jumentinho. Lucas mostra o mestre sábio que ensina por meio de parábolas. João, o mais enigmático, articula discursos densos e profundamente teológicos. Cada relato, embora nascido do empenho dos discípulos em honrar seu mestre, preserva detalhes
detalhes, nomes de lugares, genealogias, práticas sociais e funerárias, que se cruzam com fontes não cristãs e fornecem indícios que sustentam a historicidade de Jesus. Além dos 4 evangelhos canônicos, surgem os textos apócrifos, ecos de tradições paralelas que não triunfaram no cânon oficial. Nestes, às vezes se vêem nuances diferentes, um encontro noturno sob as oliveiras, uma parábola esquecida que reforça a compaixão, um milagre contado de um modo alternativo. Embora não tenham a mesma autoridade dos textos aceitos pelas grandes igrejas, estes escritos indicam a riqueza de memórias que girou em torno daquele homem, ainda que envolto em lendas, apontam para uma figura real que inspirou comunidades a preservar cada fragmento de sua história. No coração desse emaranhado de textos cristãos, Jesus de Nazaré, um homem de carne que viveu em vilarejos, reuniu discípulos e enfrentou autoridades judíacas e foi executado por Pilatos. O verbo usado em inúmeras cartas é o mesmo: caminhou entre nós, foi crucificado, foi sepultado. Quando Paulo menciona Tiago, irmão do Senhor, está se referindo a alguém que ocupava lugar de honra em Jerusalém, dando credibilidade ao parentesco. Quando Lucas fala de atos que coincidem com tradições orais aramaicas, as palavras de Mateus soam como ecos de um passado compartilhado. Diante dessas miríades de documentos, escritos por crentes convictos e por autores posteriores que nem sempre vivenciaram os eventos, o balanço final se desenha com clareza. A interseção de detalhes, nomes e contextos geográficos constrói uma trama que dificilmente seria inventada em sua totalidade por uma geração pós-fato. A narrativa ganha contornos de realidade histórica, ainda que envolta em camadas de fé e interpretação. Assim, à sombra dos pergaminhos e ossuários, a conclusão ressoa em voz firme: a figura de Jesus não é um mero mito surgido do nada, mas um homem que deixou vestígios em texto e em memória. Embora não se alcance certeza absoluta sobre cada milagre ou palavra exata proferida, o conjunto de fontes, cartas, evangelhos e apócrifos compõe uma sinfonia de testemunhos que atestam sua existência, a marca de um homem que atravessou séculos e permanece vivo na história. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua opinião. Isso nos ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Nos vemos no próximo vídeo.